estou aqui com o Tadeu Pinheiro, né? O Tadeu sempre muito ocupado, e eu sempre ligo para ele, ele está numa correria ou outra, porque além de ser o presidente municipal do PT, tem suas atividades na vida pessoal, né, Tadeu? Você que, para quem não sabe, Tadeu continua na lida como agricultor, como produtor rural, e isso é algo que toma muito o tempo da gente, né? E eu digo isso da gente porque eu um dia já fui, né, da agricultura, né, Tadeu? A gente aqui, o cearense, o nordestino, sempre tem suas raízes, né, na agricultura, que foi a principal atividade aqui da gente. Enfim, e aí, aproveitando esse tempo, Tadeu passando aqui pelo centro, Tadeu deu uma passadinha lá na rádio, né, inclusive até o seu Adams, olha, André, vamos ouvir aí, vamos ouvir o presidente do PT, né, o Tadeu que tem fortes ligações com o Guimarães, o de Assis Diniz, né, que está diretamente em conexão com Brasília, acompanhando essas pesquisas. E aí, Tadeu, tem saído muitas pesquisas de diversos institutos que estão aí dando uma grande vantagem do ex-presidente Lula sobre o Bolsonaro, né? Não é só uma pesquisa, são uma, duas, três, vários institutos trazem esse resultado. E aí, você como presidente municipal do PT, como uma pessoa ligada, né, ao Guimarães, que é um cara que participou diretamente da articulação dessa conjuntura PT, PSB, entre outros partidos, como é que o PT tem visto essa ascensão, a cada dia que passa, do Lula nas pesquisas que se apontam? Bom dia. Bom, primeiro, nosso bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora Jaguaribana, a você, André Tomazoni, aos amigos que acompanham especialmente esse programa. Quero aqui também estender o nosso bom dia a seu Adelmo, uma pessoa, como você falou, a gente está sempre em comunicação, uma pessoa que a gente tem grande estima. E eu agradeço demais todo o apoio que o senhor Adelmo está dando aqui à região com essa emissora, né, a Rádio Educadora, e também a sua liderança, né? Então, senhor Adelmo, um abraço, um grande bom dia para o senhor. Bom, André, a conjuntura cada dia, né, está aí na pauta do dia a questão pré-eleitoral, né, as eleições de 2 de outubro está voltando toda a atenção de todos os segmentos da sociedade nesse contexto, e não é diferente, principalmente para nós, dirigentes partidários, e no nosso caso aqui, ocupando nesse momento a presidência do Partido dos Trabalhadores no município, de estarmos sendo, né, como você falou, mais procurado, no sentido de praticamente as alternâncias de circunstâncias da política nacional, cada dia é um fato novo. Sobre essa questão das pesquisas, é de praxe, é comum a todos responderes assim. As pesquisas são, né, características, são sintomas, são situações de momento de cada conjuntura. No caso da conjuntura brasileira, nós temos que ver as pesquisas hoje, logicamente considerando esse aspecto comum de todas as pesquisas, que representam uma situação momentânea, mas hoje a gente tem que analisar as pesquisas com algumas considerações, contextualizando-as, né? No caso das pesquisas que coloca hoje o Lula, né, o nosso ex-presidente Lula como líder em todas as pesquisas de todos os institutos, eu avalio o seguinte: nós temos um governo representado pelo Jair Bolsonaro, que está levando o país a uma desordem total, né, uma desordem em todos os níveis que você possa imaginar, e eu pego aqui o grande índice inflacionário que a vida cotidiana, o custo de vida está colocando a sociedade brasileira, e eu não diria só a classe trabalhadora mais humilde, eu diria todos os segmentos hoje estão pagando um preço muito alto por esse desgoverno que está hoje no nosso país. Isso aí está levando a população a ter um sentimento
que realmente de repúdio, vamos dizer, de contestação. E, por outro lado, a ameaça do Bolsonaro, toda hora ameaçando a democracia, a estabilidade democrática no país, a institucionalidade representada pelas instituições, é outro aspecto que nos leva, primeiro, a uma rejeição profunda do atual governo, e no terceiro aspecto, que coloca Lula nesse patamar como líder, e nós teríamos outros candidatos aí, temos outros candidatos que poderiam estar ocupando esse espaço que o Lula, hoje o PT está ocupando, né, como partido protagonista da liderança do Lula. Então, outro aspecto foi, né, os governos do PT, naturalmente na liderança do presidente Lula, que deixou na memória do povo um momento bom que o país passou, que o Brasil viveu, uma estabilidade econômica, perspectivas de progresso, de desenvolvimento, a classe trabalhadora que sempre foi a mais sofrida, com espaço para construir, para acumular alguma coisa em termos de patrimônio, né, o seu cotidiano do ponto de vista dos seus custos fixos, de uma maneira mais estabilizada. Então, tudo isso leva a população, além da insatisfação, como falei, do governo atual, no aspecto da governabilidade do país, nesse momento, a memória do povo, de um governo que passou do PT e seus aliados, logicamente, o PT nunca governou só, né? E a liderança do Lula como protagonista. Então, é assim, isso são algumas considerações, alguns motivos que faz com que a sociedade brasileira esteja, né, colocando, aí eu vou dizer, um ex-presidiário, né, André? O Lula é ex-presidiário, né? Injustamente, mas foi. Só para você ver como é forte essa questão e a liderança de Lula e esses aspectos que a gente está colocando aqui, que coloca Lula hoje com 48, 46. Aí saiu agora uma nova pesquisa de uma organização que fez um levantamento em termos de média, pegando todos os institutos, desde o patronal aos jornalísticos, né, e tal, e dá uma média Lula com 47, né, e Bolsonaro ali com 29. Então, essas pesquisas representam o sentimento do povo e, creio, a tendência, esse movimento hoje pelo país, pela soberania, pela estabilidade democrática, e esse arrojo autoritário do Bolsonaro faz com que a sociedade brasileira esteja se movimentando e, creio, que poderá dar Lula presidente no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Muito bem, Tadeu. E aí você falando nessa questão do Lula, tal, ex-presidiário, mesmo que injustamente, tal, aquela coisa. E aí eu fiquei lembrando aqui o seguinte, se você pegar hoje, qualquer vídeo que seja do Bolsonaro e vídeo do Lula, né? Qualquer apresentação, em qualquer lugar deles, e você observar o semblante de cada um. E aí, isso é um destaque que a gente faz aqui, do ex-presidente Lula, o quanto ele, sei movido pelo quê, né? Mas o quanto o Lula está com um semblante assim, leve, tranquilo. Você imagine só, você passar o tempo que ele passou preso, né? O massacre que foi feito pela imprensa, principalmente pela Rede Globo, que hoje é chamada de globolista pelos mesmos que idolatravam ela antes do governo Bolsonaro, né? Todo aquele massacre que foi. O cara entra, vai para a prisão, sai de lá, né? Inclusive encontrou lá, né? A mulher que posteriormente vinha a ser a sua esposa. Então, assim, eu digo muito quando a gente conversa que o fato do Lula de ter sido anulado, né, isso não quer dizer que o Lula nunca tenha cometido um erro, né, que ele não tenha sido corrupto, né, porque a gente não sabe, a gente julga as pessoas pelo comportamento delas, né? Então o que a gente tem visto é que até agora não se provou nada contra o Lula. Então isso é que as pessoas precisam entender.
a gente não deve colocar a mão no fogo por ninguém, porque nós aqui estamos em cima da terra, não tem ninguém justo aqui, né? Todos nós somos falhos. Mas esse processo conduzido pelo Sérgio Moro foi um processo nulo, né? Que não teve, que foi eivado de erros, né, e de injustiça contra o Lula. E aí o cara consegue, depois de tudo isso, sair com essa leveza que ele está aí e comandar as pesquisas. Aí um amigo nosso, que eu não vou dizer o nome, companheiro de rádio, disse: André, você está num monólogo quando você entrevista o Tadeu, ou o Nonato, parece que vocês estão fazendo monólogo. Mas a gente está relatando fatos que ocorreram, né? Fatos que ocorreram. Mas aí eu quero falar agora, Tadeu, sobre... Nosso tempo está curto, eu tenho já o Tom Gugel, e eu sei que você também está corrido, e aí nós podemos marcar outras vezes, como sempre. Tem muito... Nós somos jovens ainda, tem muito tempo de debater política. E aí eu quero falar sobre uma questão local, que é a questão da doutora Juliana Lucena, né? Que Limoeiro está há um tempo que se tem uma oposição que eu acho que nunca na história da política nós tivemos oposição tão rasteira quanto essa do governo Bolsonaro e quanto a que a gente vive aqui em Limoeiro do Norte. Rasteira no sentido de que você sai do campo da ideia política para ir atacar o campo pessoal. Eu sofro isso aqui com os adoradores do Bolsonaro. Eu estou fazendo aqui uma crítica ao Bolsonaro, eles vêm criticar a mim, saem do campo da política. E aí a gente tem visto aí que saíram umas críticas, não é nem críticas, saíram umas ofensas, umas exposições da vida pessoal da doutora Juliana Lucena, para depois linkar com uma possível desistência da sua pré-candidatura. E aí eu não quero nem entrar nessa questão pessoal, quero nem entrar. Gostaria que você falasse como é que está o andamento, né? Como é que tem sido as conversas. Juliana já se posicionou, disse que se mantém pré-candidata, que está tudo tranquilo, está tudo normal, continua trabalhando. Como é que tá esse contato com a pré-candidata pelo PT aqui em Limoeiro do Norte, Juliana Lucena? Sério, ok? Hã? Aí, fala no meu aqui. Bom, André, como você falou, naquilo que se trata de questões particulares, pessoais, familiares, okay, eu não gosto de fazer comentário, principalmente porque eu estou aqui como pessoa pública, exato, como presidente do partido. Naturalmente, sempre em períodos pré-eleitorais, principalmente nos últimos tempos, no Brasil, como você mesmo frisou, nós estamos tendo essa coisa, né, esse nível baixo de misturar as questões políticas, públicas, com questões particulares. Ao meu ver, eu acho que qualquer cidadão ou cidadã, ao colocar seu nome para a sociedade julgar e para se apresentar como um possível representante em qualquer instituição que ela se manifeste para ser representante público, ela deva ter, ou ele, né, idoneidade moral, todo um perfil que rege e que exige, por parte da sociedade como um todo e das instituições, a qualificação, o perfil de qualquer liderança. No caso aqui da nossa pré-candidata, Juliana, eu acho que é uma candidata com grande potencial. Acredito na eleição vitoriosa dela, tem feito um trabalho regional, não é um trabalho só localizado. A sua vinda para o Partido dos Trabalhadores, e aqui não estou aqui querendo, porque sou do PT, né, puxar sardinha. Cresceu a candidatura da Juliana, né? Incluiu, aumentou a possibilidade de apoio tanto na região como no estado. Digo isso porque estou em contato, como você falou, sempre com as grandes lideranças do PT, e aqui cito o deputado José Guimarães, que tem sido um dos deputados e é o atual vice-presidente nacional do partido. Isso. Tem trabalhado muito setores, lideranças em todo o estado, no sentido de vir somar com a pré-candidatura da jovem, da Juliana Lucena. Estive recentemente conversando
com o ex-deputado, ex-secretário Dedé Teixeira, também tem mobilizado no sentido de trazer apoio. Então, eu vejo com muita positividade a candidatura dela nesse momento, não só para a região, especialmente aqui para Limoeiro, mas para todo o estado do Ceará, e digo que é um momento que é importante que a gente eleja uma representante, uma jovem, e aí, mesmo considerando todas as divergências que possam existir entre as partes políticas da nossa região e do nosso município, mas é importante a eleição dessa jovem, uma jovem que tem tradição política, que tem vontade política, e nós estamos órfãos de lideranças, né, na nossa região, respeitando alguns deputados que representam, e inclusive da região, como eu não vou citar nome aqui, mas nós temos. Mas acho assim, uma coisa muito ruim para a política, esse nível de fake news, de propaganda negativa, querendo influenciar no desenvolvimento, no crescimento, vamos dizer, potencial da pré-candidata. Eu acho aí que aí faz parte de um jogo político no sentido de desgastar, e não cabe a nós e a ninguém discutir na vida pública as questões pessoais, seja de A, de B, de C. Então, da nossa parte, estamos aqui, inclusive construindo dentro do PT de Limoeiro uma possível e crescimento de apoio à candidatura da pré-candidata Juliana Lucena. Muito bem, meu microfone funcionasse aqui. Falhou aqui o nosso microfone, mas é isso, Tadeu. Eu lhe agradeço a vinda aqui. Sério, me dê aqui o confio só para o Tadeu fazer aqui a sua despedida, bem que você disse que com o fio era mais garantido, né? Mas é isso. Então, Tadeu, muito obrigado pela vinda aqui. O nosso papo é sempre muito corrido, mas estamos sempre à disposição, né? E eu acho que o caminho é isso aí, é do diálogo, é da construção, é de tentar se trabalhar com a verdade, né? De tentar se trabalhar com ética, que é o que está faltando muito na política, né? Bom, André, eu só tenho a agradecer, não posso deixar de vir aqui à Rádio Educadora, uma rádio que a gente tem uma enorme estima, historicamente, convite de seu Adelmo, todos os amigos aqui da Rádio Educadora, para nós, eu digo como linguajar popular, é uma ordem. E assim, eu acho que o momento é bom, é um momento de fechamento de conjuntura, né? Isso. Porque nós estamos na reta final das definições, logicamente que o prazo limite são as convenções, exato, né? Mas creio que até o final de junho nós temos uma definição sobre as perspectivas de eleição para o estado do Ceará, e creio que cada vez se afirma mais, se consolida mais a perspectiva da candidatura, da pré-candidatura à reeleição da nossa governadora Isolda Sela. Então, muito obrigado, um abraço a todos, e estamos à disposição de vocês aqui na hora que quiser fazer algum comentário, alguma discussão com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Aguardo um minuto. Muito obrigado.